Essa aula é referente à primeira parte do conteúdo de antidiabéticos, é uma parte introdutória, e a segunda parte vai ficar com o professor Dalton, que é a farmacodinâmica em si dos antidiabéticos. Então, nessa aula a gente vai abordar o que é diabetes, a epidemiologia da diabetes no Brasil e no mundo, a fisiopatologia e os tipos de diabetes. Para começar, de forma bem geral, a gente tem o conceito de diabetes, que é um distúrbio metabólico que causa hiperglicemia crônica pela completa ou parcial deficiência da secreção de insulina, que a gente sabe que é um hormônio produzido no pâncreas, ou pela diminuição dessa insulina nos tecidos, da ação dessa insulina nos tecidos, que é o que se chama de resistência periférica. E essa deficiência ou diminuição da ação vai causar um prejuízo ao metabolismo de diversas substâncias do corpo e, consequentemente, também do metabolismo de diversos tecidos. Então, existem dois tipos de diabetes, onde a pessoa não produz a insulina ou produz uma quantidade insuficiente, ou onde a pessoa produz essa insulina, mas essa insulina não consegue agir. Os dados atuais de diabetes, divulgados em 2021 pela Federação Internacional de Diabetes, mostram que no ano de 2021, 537 milhões de adultos entre 20 e 79 anos estavam vivendo com diabetes. Isso quer dizer que um grupo de 10 pessoas, uma pessoa é diagnosticada com diabetes. E os números, a previsão é sempre de que eles vão aumentar cada vez mais. Então, em 2045, a previsão é que existam 783 milhões de pessoas com diabetes. A federação também faz uma associação da diabetes com o nível social dos portadores. Então, 3 em cada 4 adultos com diabetes vivem em países de baixa e média renda. Isso a gente pode fazer um paralelo tanto com o estilo de vida das pessoas, na questão do sedentarismo, como também acesso ao alimento, a questão da qualidade nutricional dessas pessoas, né? Porque a gente sabe que a diabetes está associada principalmente à questão do sedentarismo e à questão das taxas nutricionais. Além disso, a diabetes também é responsável por 6,7 milhões de mortes em 2021. Isso quer dizer que a cada 5 segundos uma pessoa morria por diabetes, no caso, não exatamente a diabetes, mas a sua complicação, né? Que a gente viu por causa do distúrbio metabólico. Para a gente entender como acontece o distúrbio da diabetes, a gente precisa começar a entender como é produzida a insulina. Então, a insulina ela é produzida pela parte endócrina do pâncreas, porque o pâncreas é uma glândula mista. Então, ele vai produzir enzimas digestivas, que na parte exócrina, né, que essas enzimas vão agir lá no duodeno, e essa parte endócrina, que é a produção de hormônios, vão ser produzidos hormônios nas ilhas pancreáticas, que são as células como essa que está aqui ampliada. Então, essas ilhas pancreáticas, elas têm 3 tipos de células, a delta, a alfa e a beta, e cada um desses tipos de células vai produzir um hormônio diferente. A insulina é produzida por essas células beta. E nessas células beta, a gente tem como que age essa liberação de insulina. Então, a insulina só é produzida, só é liberada, quando existe uma hiperglicemia fora dessa célula. Então, a glicose em abundância aqui nessa parte externa da célula vai fazer com que receptores do tipo GLUT2 sejam externalizados nessa membrana para fazer com que essa glicose entre na célula. Então, essa glicose, ao entrar na célula, através desses receptores, ela vai ser metabolizada ou pela via glicolítica, pelo ciclo de Krebs ou pela cadeia transportadora de elétrons. Tudo isso gerando, aqui, aumento na produção de ATP. Então, o ATP dentro dessa célula vai estar aumentado. Com esse ATP aumentado, vai ter um bloqueio nos canais de transportadores iônicos de potássio. Então, esses canais, eles vão fazer com que o potássio fique retido dentro da célula e essa retenção vai provocar uma despolarização da membrana, que é nessa região aqui. Então, esses canais sensíveis, eles vão estar despolarizando a membrana. Isso, depois da despolarização, faz com que os canais de cálcio, que são dependentes de voltagem, sejam abertos. Então, por esse canal de potássio ser fechado, esse canal de cálcio vai estar aberto e esse cálcio também vai entrar do meio
extracelular para o meio intracelular. E essa entrada faz com que haja um excesso de cálcio dentro da célula. E esse excesso de cálcio dentro da célula vai provocar a desgranulação das células beta. E aqui, onde vai provocar essa desgranulação, vão ser liberadas as vesículas repletas de insulina, aqui nessa parte 5, para a parte extracelular, para o meio extracelular. Então, essa insulina ela vai ficar liberada para ir para os seus locais de ação. A gente, voltando aqui, a gente percebe. Após a produção, né, nessa célulazinha beta aqui, a insulina liberada ela vai entrar aqui na corrente sanguínea. Então, depois que essa insulina é liberada, ela vai agir nos seus receptores específicos, que tem em diversos tipos celulares, e vai ativar esses receptores específicos. Então, esses receptores são do tipo tirosina quinase, ou seja, essas enzimas vão reconhecer o substrato, vão fosforilar o resíduo de tirosina e vão ativar esse substrato. Então, a principal ativação é nesses transportadores de GLUT4. Então, essa cascata de fosforilação ela vai acontecer em diversos tipos, mas o principal é o GLUT4. Então, os tecidos insulina dependentes são tecidos que têm esse tipo de transportador no citoplasma das suas células. Os principais tecidos, né, que têm esse tipo de transportadores são justamente o tecido adiposo e o tecido muscular, que são os tecidos que a gente conhecidamente, assim, de forma mais rotineira, a gente percebe que as pessoas que têm diabetes têm alteração nesse tecido. Então, o excesso de insulina, ele é convertido em lipídio. Então, esse lipídio ele pode ser armazenado no tecido adiposo no citoplasma. E o tecido muscular, ele precisa de glicose pela demanda de energia para realizar suas funções, né? Porque é um tecido que ele trabalha muito no nosso organismo. Então, a insulina tem diferentes ações nesses dois tecidos, mas a ação dela, se a pessoa tiver diabetes, vai estar prejudicada justamente pela questão desse tipo de receptor. Então, no tecido adiposo, quando aumenta a captação de glicose e aumenta a lipogênese, vai diminuir a lipólise. E no tecido muscular, vai ter um aumento dessa captação de glicose, só que também vai ter a síntese de glicose em glicogênio para armazenamento e a síntese de proteína. Além da ação nesses dois tecidos, também tem a ação no fígado, que mesmo não sendo insulina independente, ele vai sofrer com a diminuição da glicogênese e vai aumentar a síntese de glicogênio e também da lipogênese. Então, quando esse metabolismo da glicose não funciona, pela ausência na produção de insulina ou produção inadequada, ou porque não consegue agir nos tecidos periféricos, no caso que é a diabetes, a gente tem a diabetes que é do tipo 1 ou do tipo 2. Então, a partir desse metabolismo da insulina, a gente consegue diferenciar os tipos de diabetes. Então, a diabetes tipo 1, ela inicialmente é diagnosticada na infância ou na adolescência, porque o sistema imunológico ele vai atacar equivocadamente as células beta. Então, essas células beta, por serem atacadas, ou elas vão produzir pouca insulina ou nenhuma insulina no corpo. Ou seja, a glicose ela vai ficar retida no sangue e não vai ser utilizada como energia. Também por isso, por não ter energia suficiente, os tecidos adiposo, né, e muscular vão ser prejudicados. E isso faz com que as pessoas que têm essa diabetes tipo 1 estejam em um estado nutricional de subnutrido, justamente por causa dessa questão dos tecidos principais de composição do organismo. Então, na diabetes do tipo 1, ou essas células vão ser destruídas, ou alguma parte do processo vai ser prejudicada. Além disso, de ter essa questão da glicose retida no sangue, também vai haver uma produção no aumento do hormônio glucagon. E esse glucagon, ele sendo um hormônio que também vai produzir glicose, vai agir no tecido hepático, adiposo e muscular. E esse glucagon em excesso vai ser também responsável pela acúmulo de glicogênio no plasma sanguíneo. As principais características das pessoas que têm diabetes do tipo 1 é sede em excesso, grande frequência em urinar, perda de peso, visão turva e fadiga. Fadiga relacionada ao tecido muscular e
perda de peso relacionada ao tecido adiposo. Geralmente, essa diabetes atinge crianças e adolescentes. Já a diabetes do tipo 2 é a maior incidência em indivíduos acima de 35 anos, geralmente também com um estado nutricional relacionado à obesidade. Então, essas pessoas elas adquiriram a diabetes ao longo da vida. Então, quando se compara com a diabetes do tipo 1, ela tem uma maior prevalência. Isso porque as células, em algum momento, elas produziram insulina, só que essa insulina não conseguiu agir nos tecidos que deveria agir. Então, a gente diz que a diabetes do tipo 2 é uma forma de resistência à insulina nos tecidos periféricos. Então, dependendo da gravidade, ela pode ser controlada com atividade física e planejamento alimentar. Em outros casos, a pessoa precisa usar a insulina ou outro medicamento para controlar a glicose. E aqui, como a gente já havia mencionado no começo do vídeo, no começo da aula, 1 em cada 10 pessoas possui esse tipo de diabetes. Existe também a questão da diabetes gestacional. Diabetes do tipo 1 e do tipo 2 são diabetes que elas vão ser de forma crônica. Então, a pessoa, depois que ela tem o diagnóstico da diabetes tipo 1 ou tipo 2, ela vai precisar se tratar pelo resto da vida, ou com medicação ou com mudança no estilo de vida. Já a diabetes gestacional, ela está relacionada aos hormônios da gravidez. Então, existem hormônios durante o período de gravidez que eles vão fazer com que essas taxas de insulina elas sejam alteradas. Então, o organismo ele vai tentar compensar de alguma forma essa alteração nas taxas de insulina, que pode acabar ocasionando essa diabetes gestacional. Existem exames que fazem o diagnóstico dessa diabetes gestacional para que a gestante faça um acompanhamento correto para não ter prejuízo ao feto. Então, exames como glicemia em jejum e o teste de oral de tolerância pode dizer como que essa diabetes gestacional pode ser melhor tratada.